Capítulo 16. A Confissão. Na mesma noite em que Jorge, cedendo às sugestões da Sra. Oswald, tentava o último recurso que no entender da inglesa havia, achava-se Luís Alves em casa, comodamente sentado numa poltrona de couro, defronte da janela, com os olhos no mar, e o pensamento nas suas duas candidaturas vencidas. Meia-noite estava a pingar. Uma pessoa descia de um tílburi e batia-lhe à porta. Era Estevão. Luís Alves naturalmente admirou-se de o ver ali àquela hora, mas Estevão explicou-lhe tudo. Venho passar meia hora contigo, ou a noite toda, se quiseres. Estava em casa, aborrecido, a pensar. Bem sabes em quê? Nela? Interrompeu Luís Alves. Agora e sempre. Luís Alves torceu o bigode e olhou 3 ou 4 vezes para o colega, enquanto este tirava o chapéu e dispunha-se a ir buscar uma cadeira para sentar-se ao pé do outro. Estevão, disse Luís Alves depois de alguns instantes de reflexão, e voltando a poltrona para dentro, ouve-me primeiro e resolverás depois se ficas à noite ou se te vais embora imediatamente. Talvez escolhas este último alvitre. Vais falar-me de Guiomar? Justamente. Estevão sentou-se defronte de Luís Alves. Seu coração batia apressado. Dissera-se que toda sua vida pendia dos lábios do amigo. Houve um instante de silêncio. Nenhuma esperança, então? Murmurou Estevão. Disseste a fatal palavra, exclamou Luís Alves. Sim, não tens nenhuma esperança. Mas, como sabes? Não me interrogues. Eu não poderia dizer-te tudo o que há. Poupa-me ao menos esse triste dever. Estevão sentiu arrasarem-se-lhe os olhos d'água. Quis falar, mas as palavras iam-lhe saindo envoltas em soluços. Luís Alves fumava tranquilamente, acompanhando com os olhos os rolinhos de fumo que lhe fugiam da ponta do charuto. Esse silêncio durou cerca de 10 minutos. O mar batia compassadamente na praia. A voz da onda e o latido de um cão ao longe eram os únicos sons que vinham quebrar a mudez daquela hora solene para um desses dois homens, que ia perder até o repouso da esperança. Estevão foi o primeiro que falou. Ama a outro, não é? Perguntou ele com voz trêmula. Ama, respondeu surdamente Luís Alves. Estevão ergueu-se e deu alguns passos na sala, sem dizer palavra, a morder a ponta do bigode, parando às vezes, outras traduzindo com um gesto desordenado os sentimentos que lhe tumultuavam no coração. A dor devia ser grande, mas a manifestação já não era a mesma que o leitor lhe viu 2 anos antes, quando ele foi confiar ao amigo o primeiro desengano de Guiomar. Parece-me que eu adivinhava isto mesmo, disse ele, enfim, parando em frente de Luís Alves. Este desejo que me acometeu de vir aqui a essa hora, sem certeza de encontrar-te, era mais um benefício do meu destino? Devia esperá-lo? Que vida tem sido a minha, Luís? Agarrei-me, nem sei porquê, à esperança de ser amado por ela, de a vencer pela piedade ou pelo remorso, ou por qualquer outro motivo que fosse. O motivo importava pouco. O essencial é que ela me pagasse em ternura e amor todas as dores que curti, as lágrimas todas que tenho devorado em silêncio, e era só essa esperança que ainda me dava forças, que me fazia crer feliz, como pôde sê-lo um desgraçado, como podia sê-lo eu, que nasci debaixo de ruim estrela. Oh, se tu souberas... Não sabes, nem ela também. Ninguém sabe, nem saberá nunca tudo quanto tenho padecido, tudo quanto... Interrompeu-se. 2 lágrimas espremidas do fundo do coração saltaram-lhe dos olhos e desceram-lhe rápidas, a perder-se entre os cabelos raros e finos da barba. Ele sentiu que outras podiam vir e foi sentar-se num sofá, meio voltado de costas para Luís Alves. As outras vieram, porque o coração ainda as tinha para as dores supremas, mas correram-lhe silenciosas, sem um soluço, sem uma queixa única. Luís Alves levantara-se e chegara à janela. Seu espírito, apesar de frio e quieto, parecia agora um pouco alvoroçado. Não era dor, e não sei se lhe podia chamar remorso, mal-estar apenas, e comiseração. O coração era capaz de afeições, mas, como ficou dito no primeiro capítulo, ele sabia regê-las, moderá-las e guiá-las ao seu próprio interesse. Não era corrupto nem perverso,
Também não se pode dizer que fosse dedicado nem cavalheiresco. Era, ao cabo de tudo, um homem friamente ambicioso. Estevão levantara-se outra vez e pegara no chapéu. Vem cá, disse Luís Alves entrando e indo ter com ele. Vejo que estás mais homem do que antes. Resta que o sejas completamente. Varre da memória e do coração tudo o que possa referir-se... Que remédio! Interrompeu Estevão sorrindo amargamente. Que remédio tenho eu, se não esquecê-la? Mas quando? Mais breve, talvez, do que supões. Luís Alves não acabou. Estevão olhara para ele com um gesto de espanto e fora sentar-se outra vez. Mais breve do que suponho, exclamou ele. Tu não tens coração, não tens sequer observação e nem memória. Não vês, não sentes que esta paixão é o sangue do meu sangue, a vida da minha vida? Esquecê-la, era bom se eu a pudesse esquecer, mas a minha má sina até essa esperança me arranca, porque este padecer íntimo, constante, há de ir comigo até a morte. Desta vez era Luís Alves que passeava de um lado para o outro. Em seu espírito despontava uma ideia que ele examinava, a ver se a poria ali mesmo em execução. Era dizer-lhe tudo. Estevão viria a sabê-lo mais tarde. Melhor era que o soubesse logo e por ele. Ao mesmo tempo refletia na exaltação dos sentimentos do rapaz. A dor certamente se lhe agravaria, em sabendo que era ele o preferido de Guiomar. O coração, que perdoaria a um estranho, condenaria a um amigo. Estevão, assentado com os olhos no teto, parecia entregue às suas reflexões, mas só parecia, porque ele não pensava, evocava antigas memórias, fazia surgir diante de seus olhos a figura gentil de Guiomar, sentia-lhe o império dos belos olhos castanhos, ouvia-lhe a palavra doce e aveludada entornar-se-lhe no coração, não evocava só, criava também, pintava com a imaginação a felicidade que lhe poderia dar a moça, se entre todos os homens o escolhera, se eles dois vinculassem os seus destinos. Ele via-a ao pé de si, cingia-lhe o braço em volta da cintura, enchia-lhe de beijos os cabelos, tudo isto em meio de uma paisagem única na terra, porque a abundância da natureza cresceria ao contato daquele sentimento puro, casto e eterno. Não falo eu, leitor, transcrevo apenas fielmente as imaginações do namorado. Fixo nesta folha de papel os voos que lhe abria por esse espaço fora, única aventura que lhe era permitida. No meio dessas visões, foi acordá-lo Luís Alves. Tem razão de sentir, disse este, mas não gastes o coração, que há maiores surpresas na vida. Em todo o caso, deixa-me dizer-te que nenhuma razão tens de censura. Censuro eu alguém? Há no amor um germe de ódio que pode vir a desenvolver-se depois. Talvez chegues a acusá-la de te não querer. Nesse dia reflete que os movimentos do coração não estão nas mãos da vontade. Ela não tem culpa se outro lhe despertou o amor. Ah, incumbiu-te da defesa? Luís Alves sorriu. Ele contava com a recriminação. Não me incumbiu da defesa, disse ele. Sou eu que a tomo por minhas mãos, que defendo eu aqui senão a natureza, a razão, a lógica dos sentimentos, dura e inflexível, como toda a outra lógica? Há no fundo das suas palavras um sentimento de egoísmo. O amor não é outra coisa, respondeu Estevão, sorrindo por sua vez. Queres que ainda por cima lhe agradeça esse desespero? Queres que vá apertar a mão ao homem que a soube vencer? Luís Alves mordeu a ponta do lábio e acercou-se da janela. Quando ia voltar para dentro, ouviu um rumor na janela ao pé, a primeira da casa da baronesa. Luís Alves deu um passo mais. Não viu ninguém. Viu apenas o resto de um vestido que fugia e um objeto que lhe caía aos pés. Inclinou-se a apanhá-lo. Era uma grande folha de papel, envolvendo, para lhe dar mais peso, outra folha pequena dobrada em 4. Luís Alves aproximou-se da luz e leu rapidamente o que ali vinha escrito. Leu, meteu o papel na algibeira e encaminhou-se disfarçadamente para a janela. Ninguém, a casa da baronesa, dormia. Quando voltou para dentro, Estevão tinha se levantado. Ele vira cair o papel, apanhá-lo e lê-lo Luís Alves. Não entendeu nada do que se passara, mas seu olhar como que pedia uma explicação. Luís Alves foi direto ao fim. Estevão, disse ele,
Vais saber a verdade toda. Não poderia ocultar-te o que se há passado, nem conviria talvez que tu a soubesses por boca de outro. Guiomar podia amar-te, eras digno dela, e ela digna de ti, mas a natureza não os fez um para o outro. São duas almas excelentes que seriam infelizes unidas. Quem há aqui que censurar? Mas se a natureza explica o sentimento dela, igualmente explica o de um terceiro, que sou eu. Tu confiaste-me as dores e as esperanças de teu coração. Era conhecer toda a minha amizade e a profunda estima que sempre te consagrei. Mas nem tu nem eu contávamos comigo, porque também eu tenho coração, e os prestígios da beleza também falam à minha alma. Não a pude ver a frio. A paixão obscureceu-me. Nessa minha felicidade de amar e ser amado, acredita que sou alguma coisa infeliz, porque há lágrimas tuas, ao teu padecer longo e cruel, que eu imagino e deploro. A confissão é franca, não te falo em arrependimento, porque são atos do coração, e não da consciência, que essa é pura e honrada, e depois desta exposição fiel, cuido que lastimarás comigo o encontro em que o acaso ou a má sorte nos reuniu a todos três. Mas não me acusarás, nem me recusarás a tua velha estima. Falo só da estima. A amizade, creio que não poderá ser a mesma, mas prezarás o meu caráter. Pela minha parte, nenhuma nem outra coisa perece. Sei o que vales, não sei aonde nos lançará a onda do destino amanhã. Pela última vez, porém, espero que apertarás a mão do teu amigo. Luiz Alves concluíra estendendo-lhe a mão. Estevão olhou para ele, mas não disse uma só palavra. Não fez um gesto único. Caminhou para a porta e saiu. Estevão! Gritou Luiz Alves, mas só lhe respondeu o rumor dos pés que desciam e de pouco depois o do tílburi, que rolava surdamente na terra úmida da praia. Luiz Alves levantou secamente os ombros, chegou-se à luz e releu o escrito.